Olá, meus queridos alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Gorete Wozniak, estamos aqui para uma aula de Geografia e na aula de hoje a gente vai falar sobre recursos naturais, especialmente os recursos não renováveis. Então, entender a importância do recurso natural, características desses recursos e por que tem alguns que a gente diz que são não renováveis. O que tem nesses recursos ou que característica deles que os levam, né, ou que nos levam a chamá-los de não renováveis. É importante refletir sobre isso, porque os recursos não renováveis são a base para muitas atividades da sociedade. Então, a sociedade em geral, brasileira e de outras partes do mundo, é dependente dos recursos não renováveis ainda. Então, é importante a gente entender a utilização deles, de onde eles vêm, que características eles têm e por que eles são chamados assim. E aí, nesse sentido, a gente reflete junto ali, compreender a importância do uso sustentável dos recursos naturais. Sejam eles renováveis ou não renováveis, é necessário que a sociedade, é necessário que o ser humano pense sobre a importância da utilização sustentável. E o que é utilizar de forma sustentável? É utilizar o recurso sem esgotá-lo totalmente na sociedade atual, para que as gerações futuras tenham disponibilidade desse recurso também. Mas será que isso é possível quando a gente pensa em recurso não renovável? Como que a sociedade tem que se organizar na utilização dos recursos para ter um recurso chamado de não renovável ao longo do tempo ou por mais tempo disponível? E aí vamos pensar juntos nisso também. Mas a primeira pergunta que eu quero fazer para vocês é: o que são recursos naturais? Vocês já ouviram isso? Tem ideia? Quando você usa a palavra recurso natural, às vezes a gente ouve tanto, mas a gente não tem noção do que significa. Então vamos pegar por partes. Primeiro ali a palavrinha recursos. Recursos são aquelas coisas utilizadas pela sociedade, utilizadas pelo homem. Naturais é que vêm da natureza. Então nós temos vários recursos para desenvolver nossas atividades, ou seja, como se fossem ferramentas, mas claro, quando eu falo de recurso natural, é muito maior do que isso. É um bem da natureza que vai ser utilizado pela sociedade para o desenvolvimento de suas atividades. Então, recurso natural é pensar dessa forma, né? Elementos da natureza, elementos que a natureza oferece e que vão ser utilizados pela sociedade, pelo homem, para desenvolver suas atividades nos mais diferentes setores. E aí há uma questão em relação à disponibilidade, o quanto esse recurso está disponível e onde ele está disponível. Porque nós sabemos que os recursos naturais não estão distribuídos de forma igual em todo o mundo, não estão distribuídos de forma igual em todo o território brasileiro. Então, quando a gente pensa nesse sentido, aí nós temos que verificar onde tem maior, onde tem menor disponibilidade do recurso. Existem áreas, por exemplo, que tem uma grande disponibilidade de água. Tem muitos rios, tem lagos, tem esse recurso ali facilmente pode ser usado pela população. Existem outros lugares que esse recurso é escasso, ou seja, que não há disponibilidade de água. Regiões mais áridas, regiões mais secas, é menor a disponibilidade. Então, a distribuição desigual vai fazer justamente essa ideia de áreas com menor e com maior disponibilidade de um determinado recurso, certo? Tem a ver com a própria formação do planeta, né? Os recursos se formaram junto com o planeta e algumas áreas eles têm abundância e outras não. Então está relacionado com essa característica natural da Terra ali. E aí nós podemos classificar os recursos a partir ali da manutenção e disponibilidade que eles vão ter na natureza. Então como que eu classifico? Em renováveis e não renováveis. Por que eu digo renováveis e não renováveis? Porque tem a ver com: será que esse recurso vai estar disponível para gerações futuras? Será que é possível eu usar e ele voltar a ficar disponível? Então, se ele tem essa possibilidade de se renovar, de estar disponível um tempo depois de utilizado, eu digo que ele é renovável. E quando que eu digo que ele é não renovável? Os recursos que são
esgotáveis, né? Que se esgotam na natureza, que vai chegar um momento que eles vão se acabar, que não vai ter mais. Por isso que eu digo que ele é não renovável. Não renovável para os padrões humanos, para os padrões da sociedade humana, né? E são amplamente explorados ali como fonte de energia pelo homem. O homem utiliza de forma bastante, ou explora de forma muito grande, né, esses recursos, de forma muito intensa, melhor dizendo, esses recursos. E aí nós dizemos que eles são não renováveis. A base das atividades industriais, por exemplo, ainda depende muito de vários recursos não renováveis. Por isso é importante essa análise, essa preocupação, né? Os principais recursos não renováveis são chamados de combustíveis fósseis, como, por exemplo, o petróleo, o carvão mineral, o gás natural e o xisto bituminoso. Então, são alguns exemplos ali de recursos que a sociedade utiliza e que não vão se renovar para os padrões humanos, porque eles demoram milhões de anos para se formar. Eles demoraram milhões de anos para existir no planeta. E aí, se for para ele se renovar, ele vai demorar mais milhões ou bilhões de anos. Por isso, para a sociedade humana, esperar bilhões de anos não faz sentido, né? Então, não renováveis. E os combustíveis nucleares também entram nessa ideia dos recursos não renováveis. Vamos conhecer daí um pouquinho em detalhes de cada um, algumas características ali para vocês se aproximarem um pouquinho desse entendimento. Duas perguntinhas sobre essa primeira parte da explicação. Por que na sociedade atual os recursos renováveis são tão importantes? E você conhece exemplos do uso desses recursos? Por que eles são importantes e por o que nós podemos usar ali de exemplos desses recursos não renováveis? Então respondam, pensem com atenção ali, a gente já volta para corrigir. Voltamos com a atividade então, vamos corrigir para entender ali uma análise inicial daquilo que nós falamos sobre os recursos, né? Então o que é que nós temos ali? Por que na sociedade atual os recursos não renováveis são tão importantes? Que nós falamos até agora. Porque são esses os recursos ainda mais utilizados para o desenvolvimento das mais diversas atividades. Eles são mais utilizados do que os renováveis. Por isso que ainda na sociedade atual eles são tão importantes, certo? E exemplos, eles são usados como combustível, como matéria-prima, como fonte de energia para as indústrias. Então, olhem quantas atividades se utilizam recursos não renováveis, fontes não renováveis. E eles são ainda de maior utilização, muito maior utilização do que os recursos renováveis. Por isso que eles ainda são importantíssimos para a sociedade, mesmo a sociedade sabendo que esses recursos vão se esgotar, né? Porque eles não se renovam com facilidade, eles não vão se renovar para essa mesma sociedade continuar utilizando. Por isso
tem que ter uma preocupação em relação à maneira que eles são utilizados, a quantidade, a velocidade com que eles são utilizados pela sociedade, né? E aí vamos entender ali alguns exemplos, né? Começando pelos combustíveis fósseis. O que são alguns exemplos deles e como eles são utilizados. São formados em tempos geológicos por fossilização de matéria orgânica, podem combinar ali fatores químicos, a gente diz, né? Claro que é só título de conhecimento, não vamos nos aprofundar nessa parte, mas para vocês saberem, né? Combinam lá com oxigênio, então essa matéria orgânica se combina com oxigênio e resulta nos combustíveis fósseis. Falando assim bem em linhas gerais para vocês, liberando energia com elevação da temperatura. Então como é que ele libera energia? Quando ele é aquecido. E por isso que eles são muito utilizados pela sociedade, porque sendo aquecidos liberam uma quantidade de energia muito interessante que vai fazer aí máquinas movimentarem, carros, enfim, e tudo que a sociedade utiliza para desenvolver suas atividades. E, por exemplo, nós vamos ter ali o petróleo, que é um combustível fóssil e que ele é motivo de muitos conflitos em diferentes partes do mundo, justamente por causa daquela ideia da distribuição. Não estão distribuídos de maneira igual. Existem algumas áreas que têm maior quantidade e outras menor quantidade. E isso vai gerar problemas, vai gerar conflitos entre os países, porque todo mundo quer o recurso, todo mundo precisa para utilizar, para desenvolver suas atividades. E aí, se ele não tem em todos os lugares de maneira igual, é um motivo que vai gerar conflitos e problemas ali, né? É utilizado ali como combustível e na produção do plástico. Qual é a matéria-prima do plástico? Já pensaram nisso? Já sabiam? É o petróleo. O plástico vem do petróleo. E vamos fazer uma reflexão aqui. Quanto nós utilizamos de plástico na nossa vida? Quantos objetos, quantas coisas nós temos que os componentes são feitos de plástico? Então imaginem só o quanto o petróleo é utilizado pela sociedade para as diferentes atividades. Ele não é só usado como combustível. Olha outras coisas que são feitas a partir do petróleo, usando ele como matéria-prima. Então temos que nos preocupar no sentido de ter responsabilidade quanto ao uso desses recursos. Outro exemplo de recurso que nós temos ali é o carvão mineral, utilizado em trens de ferro como combustível e também é adotado em alguns tipos de usinas termoelétricas, justamente por aquela facilidade lá de liberar energia quando aquecido. É outro exemplo que nós vamos ter ali, que é muito utilizado, né? Existem áreas onde tem as minas de exploração do carvão, então você tem ali uma mudança também naquele meio natural para a exploração desse recurso e ele é utilizado em diferentes atividades. Certo, pessoal? O gás natural é outro exemplo de combustível fóssil, de fonte de energia não renovável, porque também vai se esgotar. A origem, assim como o petróleo, como o carvão mineral, também é daquela relação lá da matéria orgânica combinada com oxigênio, então resulta nesses combustíveis, nessas fontes de energia, nesses recursos naturais, e aí a sociedade vai utilizando isso, né? Ele é utilizado em usinas termoelétricas, vantajoso por apresentar menor impacto ambiental. Então, diferente, por exemplo, do carvão mineral, a exploração do gás natural gera um impacto ambiental menor, ou seja, estraga, teoricamente, menos o meio ambiente onde ele é explorado, né? Maior facilidade de transporte também é outro fator que faz com que ele seja muito utilizado. Onde ele é utilizado? Nas indústrias, gás de cozinha e também em alguns tipos de veículos. Existem alguns veículos que são feitos ali para utilizar o gás como combustível, certo? O xisto bituminoso é o óleo de xisto, né? Que é tirar o óleo de pedra. Então, de onde ele é extraído? Ele é extraído de uma rocha. A rocha que ele é extraído é uma rocha sedimentar chamada de folhelho, né? E dali se retira o xisto, então, que é utilizado como matéria-prima também ali para diversas atividades, né? No Brasil nós temos várias áreas de exploração desse recurso, inclusive no estado do Paraná nós temos uma rodovia, que é a rodovia do xisto.
recebe esse nome porque em algumas partes dessa rodovia tem ali áreas de exploração do xisto, certo? Consequências da utilização dos combustíveis fósseis. Então, poluição ambiental, efeito estufa, chuvas ácidas, derrames nos oceanos, doenças respiratórias. São consequências negativas, porque eles modificam as características naturais do meio ambiente quando são queimados, quando são utilizados, quando são lançados, por exemplo, na atmosfera. Vão modificar o equilíbrio natural do planeta e isso vai prejudicar o ambiente e as pessoas que vivem nessas áreas também, né? E aí nós temos alguns exemplos ali. Poluição ambiental. Então, imagens que mostram para nós a ideia, né, do quanto a utilização desses combustíveis pode poluir o ambiente ali, certo? Tanto as águas quanto a atmosfera, no nosso exemplo aqui. Outra questão, derrame nos oceanos, aqui no caso de derrame de petróleo, né? Do óleo que é explorado em áreas oceânicas, quando derrama ele prejudica toda a área, né? Prejudica os animais que vivem ali, que muitas vezes ficam encharcados de óleo e acabam morrendo porque não tem como limpar esse óleo desses animais ou dessas plantas ou das áreas de praias onde eles acabam chegando, onde acaba chegando esse óleo que foi derramado. Então, bem preocupante nesse sentido, né? As chuvas ácidas, então, lançar gases da queima desses combustíveis na atmosfera vai produzir uma chuva com uma acidez muito elevada e aí como resultado nós temos ali a degradação ambiental, por exemplo, florestas inteiras que são queimadas, vamos dizer assim, que são destruídas pela chuva ácida que atingiu essas porções. Também é outro fator preocupante. Perguntinhas ali para vocês pensarem a respeito. O que são recursos naturais não renováveis? Como se formam os combustíveis fósseis? E qual o impacto causado pela utilização dos combustíveis fósseis? Pensando que eles são ainda hoje a principal fonte de energia ali utilizada pela sociedade. Respondam com cuidado e a gente já volta para corrigir. Voltamos com a correção da atividade, então vamos para as respostas lá em relação ao que perguntamos, né? Primeiro, o que são recursos naturais não renováveis? São aqueles que vão se esgotar, né? São esgotáveis, que vão acabar em um determinado tempo. Como se formam os combustíveis fósseis? Através daquilo que nós falamos, da combinação, né? Da decomposição de matéria orgânica, né? E aí você tem ali toda uma mudança nessa composição, nessas características, que ao longo de milhões de anos vai se transformar nos combustíveis que podem ser utilizados depois, tá? Qual o impacto causado pela utilização dos combustíveis fósseis? Poluição ambiental, efeito estufa, derrame nos oceanos, são alguns exemplos desses impactos. Além dos combustíveis fósseis, nós temos outros também que são os nucleares. O principal deles, o que é utilizado para a geração de energia, é o urânio, né? Considerado uma fonte de energia.
reservas maiores utilizam menores áreas e não emitem gases poluentes na atmosfera. Isso é uma característica positiva, vamos pensar assim, do uso desse combustível nuclear. E os problemas? A destinação nem sempre eficaz do lixo do resultado dessa atividade, que é radioativo e muito perigoso. Os altos custos de produção também são um problema e os riscos ambientais e sociais que podem ser causados. Tivemos aí ao longo da história alguns exemplos de acidentes em usinas nucleares, né, que utilizam então o urânio ali como fonte de energia. Então ali um exemplo de uma usina nuclear. E aí alguns acidentes que nós tivemos ao longo da história que acabam causando impactos e problemas ambientais muito graves, e esses problemas duram muitos anos. Quando a gente tem um problema, por exemplo, de uma explosão numa usina nuclear, é um problema ambiental que vai demorar muito para ser resolvido ali ou para acabar. Então, bastante sério nesse sentido, né? E aí, perguntinha para vocês ali. Qual recurso natural não renovável é usado para a geração da energia nuclear? E quais são os problemas que podem ser resultantes desse uso? Então, escrevam rapidinho a resposta de vocês aí, nós já voltamos para corrigir. Voltamos com a correção da nossa atividade. Então, a resposta lá. Qual recurso natural não renovável é utilizado na geração da energia nuclear? É o urânio. E entre os problemas, o principal deles é a destinação do lixo, que é produzido pela utilização do urânio como fonte de energia. Ele é radioativo, ele é muito perigoso e pode causar sérios problemas ambientais ali. E outra questão são acidentes que podem acontecer nas usinas, né? E aí, pensando nessa ideia dos combustíveis fósseis, da utilização deles pela sociedade, como nós temos que nos comportar enquanto sociedade? Existem políticas ambientais para a gente pensar de forma consciente, né? Aí nós temos uma delas, é a política dos 5 R's. Recusar produtos que causam impacto, repensar o nosso consumo, reduzir o nosso consumo, reutilizar materiais que seja possível reutilizar e reciclar quando for possível também. Isso acaba ajudando em toda essa ideia da questão ambiental. Na aula de hoje a gente falou sobre os recursos não renováveis, a classificação dos recursos em renováveis e não renováveis, a importância ainda desses recursos para a sociedade e a maneira que nós temos que pensar de forma consciente na utilização desses recursos não renováveis pelos impactos ambientais que eles causam. Espero ter contribuído na aula de hoje com vocês. Voltamos numa próxima aula com mais geografia. Um abraço a todos.